Nós vamos usar hoje o livro Jesus no Lar. Mais uma vez, vou fazer a abertura da reunião pública do dia de hoje. Nós vamos usar o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. A reunião de hoje nós vamos ler a última lição desse livro. Normalmente eu sempre abro esse livro. No entanto, eu nunca abri na última lição. Já li, porém eu falei assim, hoje eu vou ler a última lição. E eu estou numa fase que eu estou implementando a oração diária. Antes de dormir, na hora que eu acordo. Todo espírita faz isso. Eu não. Eu ainda estou aprendendo. Então, e foi muito interessante, porque realmente eu não sabia qual era o título da última lição. Então, eu fui intuída, de uma forma ou de outra, a ler essa lição. Jesus no Lar, ele é um livro muito simples. E eu acho que é um livro, como todos os livros de Neio Lúcio, eles falam para o coração. Então, essa lição é intitulada Em Oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho, na residência de Pedro, revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nesta noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Estava todo mundo triste pela partida de Jesus. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos, porque o mestre tinha essa questão de quando ele percebia a necessidade dos ouvintes de começar a falar sobre aquela problemática. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu, suplicou fervorosamente. Dessa forma, Jesus mostrou a necessidade da oração. Então ele diz: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Gente, essa oração de Jesus, ela é maravilhosa, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, dessa transição planetária, aonde que o mundo está tão tumultuado e que nós temos a tendência de julgarmos muito as pessoas que estão cometendo as atrocidades. Olha como Jesus, ele leva essa oração. Olha para o que ele direciona essa oração. Mais uma vez. Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção, nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa fasta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Gente, olha o que a gente vê nas redes sociais. As pessoas estão, às vezes, se enfastelando em restaurantes, onde que tem pessoas que ali estão assistindo, que não tem um grão de arroz para comer dentro de casa. O momento em que estamos vivendo. E Jesus está orando para essas pessoas, pedindo para que eles sejam abençoados. Não para que eles sejam abençoados nessa forma material, mas que eles sejam abençoados
para a abertura dos olhos do coração. Socorre os que não lembram de agradecer os benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo heranças dolorosas aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidam a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que oculta a inteligência entre quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente à eternidade. Olha o que nós estávamos falando um pouco mais cedo. O momento em que estamos passando. E Jesus suplicando ao Mestre, suplicando a Deus, ao Criador, que essas bênçãos caiam sobre essas pessoas. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de confronto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusam a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo condenando os próprios irmãos. Quem nunca? Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidam a sentença da morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A lei do retorno. Jesus aqui está mostrando para nós que desimportante o que fazemos, nós respondemos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. A esta altura, interrompeu a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio Mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto, a lua radiosa em plenúnio divino, fazendo incidir raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuava velando. Essa lição é uma lição de chamado à oração, mas acima de tudo, de chamado ao despertar. Ao despertar não só no momento em que vivemos. A despertar não só para um chamado de olharmos para fora o que está acontecendo ao nosso redor, mas principalmente um chamado para o olhar voltado para dentro de nós, sem julgamento, mas com correção. Correção sublime. Jesus chama a atenção para que possamos olhar para dentro de nós e com amor, com carinho, sublimarmos o que precisa ser corrigido dentro de nós.
E trazendo então a imagem do Cristo com os braços abertos, eu convido a todos que estão aqui a fechar os olhos, respirando profundamente, respirando, relaxando os músculos, mais uma vez, respirando profundamente e expirando. Trazendo então a mensagem do Cristo para dentro do nosso coração, abrindo os nossos ouvidos do Espírito, escancarando a porta de nosso coração. Convidamos então o Mestre a entrar e agradecemos a Ele por estarmos aqui mais uma vez presentes, para nutrir o nosso espírito com as palavras do Evangelho. Obrigada, Jesus. Obrigada a esta casa que nos acolhe. Obrigada aos mentores deste lar de caridade. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Damos por iniciado a reunião de hoje, onde eu creio que o Carlos vai estar fazendo o Livro dos Espíritos e o Wallace com o Evangelho. Bom dia, gente. Como a Aline falou, eu sou o Carlos, para quem não me conhece. Bem, gente, agora é o momento que a gente vai estudar em conjunto, tá? Porque o Livro dos Espíritos é um estudo coletivo. Eu só estou aqui na frente para conduzir a linha de raciocínio, mas é um momento que todos nós vamos trazer um pouco do conhecimento para cá. Diferente da abertura, diferente do Livro dos Espíritos, que é conduzido pelo expositor, aqui a gente trabalha em conjunto. Eu só peço que aquele que quiser falar alguma coisa, levante o dedo, para que eu possa passar a palavra para essa pessoa. Então, a gente está na pergunta 767. Essa pergunta 767 é a segunda pergunta do capítulo 7 do Livro dos Espíritos. E esse capítulo 7 ele fala sobre a lei de sociedade. É uma coisa que já era uma preocupação de Kardec desde o século XIX, né, a lei de sociedade, e é uma coisa que continua sendo atual, porque hoje em dia parece que a sociedade está de cabeça para baixo, né? Parece que é impossível a gente conviver em conjunto com os nossos irmãos de caminhada, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e termina as pessoas se tornando inimigos porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. E não consegue chegar numa linha de compreensão, de raciocínio, e termina um debatendo contra o outro. E as redes sociais, que é uma coisa tão boa, que chegou para ajudar todo mundo, às vezes vira campo de batalha por causa de opiniões diferentes. Variados tipos de opinião. Vai desde posição política, passando pela área de sexualidade, até mesmo a escolha, a opção por um time de futebol termina virando briga por causa disso aí. E isso não é uma coisa nova, certo? Como não é uma coisa nova a necessidade da gente viver em conjunto. Então, Kardec, eu vou só trazer a última pergunta que foi feita, que Kardec pergunta: a vida social está na natureza? A espiritualidade responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não proporcionou inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Já pensou? Ele fala aqui uma coisa muito interessante
nessa resposta anterior. Se a gente tem a palavra, tem o dom da palavra, se todos os animais conseguem se comunicar entre si, porque a gente sabe que todos os animais conseguem se comunicar entre si. E se é à toa? Não. Porque se fosse para a gente viver isolado, para que serviria a palavra? Para que serviria a comunicação entre os seres? E hoje em dia a gente sabe, com a ciência, com o advento do espiritismo e com a ciência, a gente sabe que a gente consegue se comunicar. Eu não estou nem falando com celular, tá? Nem com rede social, nem com internet, mas a gente, através do pensamento, a gente consegue se comunicar com outras pessoas em locais bem distantes, pode ser até do outro lado do planeta, certo? É lógico que isso precisa de um treinamento, de uma prática, mas tem pessoas que conseguem fazer isso, certo? Isso é fato. Então, para que a gente ia ter o dom da comunicação se não fosse para a gente viver em sociedade, viver em comunidade? Mas a pergunta de hoje é a pergunta 767. E Kardec continua perguntando a espiritualidade. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? O isolamento absoluto, você sair de onde você vive em comunidade e se tornar um ermitão, né? Se tornar um ermitão, né? O nome que se dá, aquelas pessoas que se isolam e que vai morar numa montanha, numa caverna e não quer saber nada de convívio com ninguém. É natural isso? Isso é contrário à lei da natureza? A pessoa pegar e se esquivar por completo? O que é que vocês acham? Sim, né? A gente sabe que tem pessoas que dentro de certas religiões se isolam também. Se isolam e não quer convívio nenhum com ninguém. E aqui no estudo a gente vai ver que durante um certo tempo, isso, ok, legal. Jesus, quando ele queria se comunicar, quando ele queria se concentrar, meditar, ele se afastava dos apóstolos. E dizia, não, estou aqui a conversar com o Pai, e se afastava. E pedia um tempo, ia meditar, mentalizar e se fundir com o Criador. Mas viver a vida toda assim é certo? Não. Vamos ver o que a espiritualidade respondeu? Sim, visto que o homem procura a sociedade por instinto e que eles devem todos concorrer ao progresso, ajudando-os mutuamente. Gente, é que a gente está num grupo aqui onde ninguém sabe mais do que ninguém. Eu posso saber mais dessa lição porque eu me preparei, eu estudei para responder aqui essas perguntas. Mas a Keila sabe de uma coisa, a Lu sabe de outra, o Ed sabe de outra. Cada um aqui sabe de uma coisa a mais do que eu sei. E juntos a gente troca esse conhecimento, troca essa experiência. O atual momento em que o planeta está, todos os espíritos, com algumas exceções, têm mais ou menos o mesmo nível de evolução e de conhecimento. Certo? De novo, uma pessoa sabe mais de um assunto, outra sabe mais do outro, e a gente vivendo em sociedade, a gente completa um outro. Basta ver as diversas profissões que a gente tem no planeta. Então, cada um se especializa num ponto para que, no final de tudo, todo mundo se encaixe e se ajuda. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está no mesmo nível intelectual, no mesmo nível, assim, no mesma linha de nível intelectual e evolutivo e espiritual. De novo, com algumas exceções. Tem espíritos que vêm aqui com determinadas missões, que eles se destacam em conhecimento intelectual e em conhecimento evolutivo e moral. Mas a grande maioria está todo, em outras palavras, como a gente fala lá na minha terra, é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Não muda muito. Então, por que isso existe? Para que a gente possa um ajudar o outro. Então, a gente tem que estar em sociedade para que um possa ajudar o outro. E aqui,
como quase todo mundo que vem aqui à frente gosta de utilizar o livro de Miramês, eu gosto muito de utilizar o livro de Miramês. Por quê? Porque Miramês, ele faz aquilo mais ou menos, ele faz com o livro dos Espíritos, mais ou menos o que Emmanuel, em várias obras, faz com os ensinamentos que foram trazidos no Evangelho. Ele vai ali e fala tintim por tintim. Ele nos ajuda a pensar melhor aquela resposta que foi dada pela espiritualidade. Então, Miramês, o que é que ele fala aqui? Ó? O isolamento é contrário à lei da natureza. Ponto. Não abre brecha para isso. Ponto. Quem se isola fica afastado do intercâmbio com as outras vidas. Aí ele começa a trazer exemplos. Quem deseja estudar a natureza, que procure verificar o próprio corpo humano. Esse complexo maravilhoso, sob o comando do espírito, que é o nosso espírito que comanda o nosso corpo, certo? Comanda através da nossa mente, mas não é o cérebro que comanda. O cérebro é o que faz o restante do corpo agir, mas a ordem vem do espírito. Quando a gente fala a carne é fraca, não é a carne que é fraca não, gente, é nosso espírito que ainda é fraco. Não é a carne que é fraca ainda não. Quando a gente comete erro e diz, eu cometi esse pecado, entre aspas, porque a carne é fraca. Não tem nada a ver com a carne. É o espírito que é fraco. Nós que somos fracos, certo? E damos esses deslizes, certo? Aí ele continua. O corpo é uma sociedade de vidas. O nosso corpo é uma sociedade de vidas e de microvidas em uma ação social em trocas até então incompreendidas feito homem. Esse livro foi escrito em 1857, tá? Então a ciência ainda, naquela época a ciência não tinha descoberto tanta coisa que a ciência hoje em dia sabe. E ainda tem muito mais coisa para a ciência descobrir. Cada dia que passa é uma descoberta nova que a ciência traz. E nessa última década agora que a gente está vivendo, no século, agora, nos anos de 2000, na década de 2020, da pandemia para cá, parece que a ciência tem andado a passos galopantes. Certo? Então, cada dia que passa, a ciência está descobrindo coisa nova. O corpo humano é uma sociedade de valores para oferecer à alma oportunidades. O que é isso? O nosso corpo é um grupo de micro-organismos que se agrupam para que o nosso espírito tenha oportunidade de conviver nesse planeta. As letras, aí ele traz outro exemplo, né? As letras que compõem um livro tiveram que entrar em sociedade e se afinarem com o assunto em questão, e daí a surgir a harmonia em se mostrando o ideal. Então, a escrita, uma letra harmonizando com a outra, traz as palavras, traz a escrita. A mesma coisa a música, que é uma união da escrita com a harmonia, com a melodia, e surge uma música. Então, tudo convive em sociedade. Os homens, por instinto, buscam a sociedade desde a era do homem primitivo. Eles não vivem só. Tem uma cientista que fala que o maior passo que a humanidade deu, que o ser humano deu, desde os homens de Neandertal até hoje, que foi descoberto, não foi a escrita, não foi o fogo, não foi a roda. O maior passo que a humanidade deu foi um esqueleto que eles encontraram, que a pessoa tinha fraturado o fêmur, o ser humano daquela época primitivo, tinha fraturado o fêmur, e ele se recompôs e viveu muitos anos depois. Porque ela fala, a partir desse momento, teve outro ser humano cuidando dele, do ferimento e da alimentação. Aquilo foi o maior passo que a humanidade deu. Foi quando um ser humano parou para cuidar de outro ser humano.
ela considera como o maior passo. E ontem, eu e a Lu, a gente lá em casa, a gente descobriu que eu gosto sempre no sábado à tarde, domingo, assistir filme, aí no canal Angel, na plataforma Angel, né? Aí eles estão com a série de parábolas. E quando eu descobri ontem, né? E eu estou aqui estudando parábolas no terceiro domingo do mês. Então, ontem a gente assistiu a parábola do bom samaritano, não é? Então, que o samaritano descendo encontra aquele judeu que tinha sido saqueado quase na beira da morte, e duas pessoas passam por ele, deixa ele para trás, mesmo sendo da religião e da cidade dele, deixa ele para trás, e aquele que era tido como inimigo, o samaritano, para ajudar ele, e cuida deles, e leva ele para uma hospedaria. Então, o que é aquilo? É sociedade. É um ajudando o outro. É para isso que a gente precisa viver em conjunto. Então, voltando aqui à lição. É sabido que nos garimpos, quando se encontra uma pedra preciosa, logo existe outra perto. O homem da lavoura sente-se melhor com o homem da lavoura, por causa de ambos possuírem os mesmos ideais. Assim, os políticos, os médicos, os advogados, engenheiros e etc. O homem arredio sofre as consequências do isolamento e atrofia seus valores. Então é que ele vem falar aqui que quando a gente se afasta dos outros, a gente termina se atrofiando os nossos valores. Às vezes é necessário um pouco de solidão para nos fazer pensar sobre as leis de Deus, mas nunca devemos permanecer nela. Aquilo que eu estava falando de Jesus, até Jesus se afastava de vez em quando dos apóstolos para entrar em meditação e oração. Mas ele sempre voltava, ele nunca ficava afastado. A pergunta 767, que foi essa pergunta, foi bem formulada. Aí ele repete a pergunta: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ele continua: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. Porém, de vez em quando, é remédio para ensinar a alma a pensar no Criador. Refletindo sobre essa necessidade de trabalhar e conviver com os outros irmãos. A missão de Jesus não foi outra, a não ser a valorização da vida social. E foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele veio trazer para a gente ensinamentos para a gente melhor viver em sociedade. Se não, ele dizia, para você ser salvo, você se isola e fica só louvando a Deus e meditando. Mas isso vai fazer o quê? Deus não precisa ser louvado. Deus já é Deus. A gente é que precisa dele, não é ele que precisa da gente. Jesus foi bem claro. Amai ao próximo como a si mesmo. Não faça com o outro que você não quer que faça consigo. Respeita teu pai e tua mãe. Não roube o jumento, ou não fique de olho na esposa ou no esposo do outro. O tempo todo, os ensinamentos de Jesus foi nos ensinando a viver em sociedade. O cristianismo estimula essa forma de vida, revelando todas as leis de amor para benefício do conjunto. Jesus não ficou solitário. Em primeira mão, escolheu 12 discípulos para conviver com ele e divulgar sua mensagem de amor e fraternidade. Ele podia. Jesus, na época que ele esteve aqui, ele podia, por si só, pregar a mensagem dele, podia fazer assim, pregar a mensagem dele, ele podia fazer aquilo que o povo achava que ele ia fazer, que ia ser acabar com o Império Romano, libertar todos os judeus e pronto. Ele não fez nada disso. Ele pegou pessoas, 12 apóstolos, cada um com uma fraqueza. Todos eles tinham suas fraquezas.
mas todos eles tinham uma virtude, que ele trabalhou naquela virtude. Cada um deles tinha um talento diferente. Então, ele pegou aquelas 12 pessoas, aparentemente simples e ignorantes, mas quando a gente estuda, a gente vai ver que não eram simples e ignorantes, eram espíritos que já estavam preparados para aquilo, mas no contexto onde eles nasceram e foram criados, aparentemente eles eram simples e ignorantes. Pegou aquelas 12 pessoas para mostrar, para ensinar para a gente. Porque todos nós temos alguma coisa de um daqueles apóstolos. Todos nós dentro da gente. Aqueles 12 apóstolos que Jesus escolheu é o nosso retrato, é a nossa caricatura. Todos nós carregamos um pouco de cada um, ou quem sabe de todos dentro de nós. Mas ele mostrou que mesmo com as diferenças, porque os apóstolos tinham diferenças entre si, e de vez em quando um catucava o outro, como nós. Até dentro de casa, principalmente dentro da nossa família. A gente tem diferenças entre nós, de vez em quando um catuca o outro, mas se a gente está ali em conjunto, é porque é ali que a gente precisa estar. Chico Xavier falava que a nossa família é o primeiro cadinho, né? Que a gente precisa trabalhar dentro dela para que a gente precise crescer. A nossa família de hoje é um grupo que a gente já vem passando de outras e outras vidas há muito tempo. Minha mãe provavelmente já foi outra pessoa em minha vida, que não obrigatoriamente a minha mãe, mas já conviveu comigo. Assim como minha esposa ou algum parente meu. E esse grupo aqui, as peças, não digo principais, mas as peças bases dessa casa espírita provavelmente já conviveu em outras épocas. A gente não está aqui à toa, nada acontece à toa, ninguém cruza a vida de ninguém à toa. Então, provavelmente, nós já se cruzamos em outras épocas, em outros carnavais. Mas agora o carnaval acabou. Agora não tem mais brecha para carnaval, não. Agora o negócio é sério. Então, não tem mais tempo para brincadeira. A gente já começou a conhecer a verdade, como Jesus falou. Conheça a verdade porque ela vai te libertar. Então, a verdade a gente já começou a conhecer. Não a verdade absoluta, porque nenhum espírito aqui nesse planeta conhece a verdade absoluta. Mas um pouco da verdade. E a gente tem que trazer um pouco dessa verdade para a nossa vida atual. Para que realmente a gente possa se libertar. Então, uma forma de trazer isso para a nossa vida é viver, bem viver em sociedade. É ser feito aquele samaritano que pegou aquele ali sem conhecer, sem nada, que aparentemente era um inimigo, e cuidou dele, cuidou das feridas dele, e levou ele no lombo do seu jumento até uma pousada, cuidou dele, ainda pagou a pousada e deixou dinheiro lá para que qualquer coisa que ele precisasse cobrisse aquela despesa. Eu estou dizendo que é fácil? Não. Não é fácil, gente. Eu sei que isso não é fácil, porque até dentro de casa não é fácil viver em sociedade. Não é fácil. Eu tenho um irmão que eu me dou muito bem com um, e eu tenho outro irmão que eu não me dou tão bem com ele. Nós não somos inimigos, graças a Deus. Até porque eu não tenho inimigo nenhum. Pode ser que alguém me tenha como inimigo, mas eu não tenho ninguém como inimigo. Mas as nossas ideias não batem. Não é que um tenha raiva do outro, não. Mas a gente não tem a afinidade que eu tenho com o outro. E eu acredito que todo mundo aqui passa pela mesma situação. Tem pessoas que a gente tem mais afinidade, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que às vezes você dá vontade de... Mas a gente já conhece a verdade. A gente tem que tentar trazer em prática isso aí. Porque é o que ele fala, nós temos que viver em sociedade, bem viver em sociedade. Então, continuando, convém observar que onde se fala em Jesus, reúne-se companheiros para a propagação da fé.
O Cristo de Deus não vem ao mundo para ficar isolado da humanidade. Se for assim, para que a sua presença divina no seio dos povos? Se fosse para Jesus ficar isolado, para que ele tinha vindo para cá? Para que ele ia passar por todo o sofrimento que ele passou, tanto para encarnar nesse planeta, quanto para desencarnar? Para ficar só? Porque Jesus, aqui para nós, foi muito corajoso. Quem pega o livro Universo e Vida, de Áureo, vai ver o quanto o Espírito Jesus sofreu para poder encarnar nesse planeta. Foram 500 anos de preparação para ele poder encarnar nesse planeta. Um espírito puro que quase não tinha mais perispírito ligado ao espírito dele. Teve que formar tudo de novo para se encaixar num corpo humano aqui na Terra. Um planeta de provas e expiações. Se o planeta hoje está difícil, imagina 2000 anos atrás. Se a gente hoje, a humanidade de hoje é difícil, imagina a humanidade de 2000 anos atrás. O povo matava por nada. Roubava, fazia qualquer tipo de barbaridade por nada. Jesus descer, como ele fala, descer do trono dele, de espírito puro, crístico, para encarnar aqui nesse planeta. Sofrimento. Aí passa 33 anos aqui convivendo com um bando de gente ignorante. Outro sofrimento. E para desencarnar, a gente já sabe como é que foi a desencarnação dele. Para que ele ia passar por todo esse martírio para ficar isolado? Não faz sentido. Então ele veio para trazer a boa nova dele, para viver em sociedade e para nos mostrar que a gente tem que viver em sociedade como ele viveu. Tem que passar pelos tormentos que ele passou e continuar caminhando. É difícil? É muito difícil, porque a gente não está nem nos pés de Jesus. É muito difícil. Mas a gente tem que se inspirar nele para a gente tocar a nossa vida para frente. Os homens investidos de poder temporal tramaram todos os meios para calar Jesus, porque não podiam interferir na sua fala. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Eis o tamanho da ignorância dos homens, desejando permanecer nas trevas, expulsando a luz. Não achando Jesus nada que o denunciasse, mesmo assim pediram sua morte, libertando um criminoso em seu lugar. Quiseram assim aconteceu, e até hoje os criminosos estão soltos por acharem afinidade com os que desejam que eles fiquem soltos. Nossa, essa frase aqui, ó. Essa frase aqui foi um tapa. É um tapa na cara do ser humano. Porque o que é que ele fala aqui, ó? Eu vou repetir, gente. Até hoje os criminosos estão soltos por acharem afinidade com os que desejam que eles fiquem soltos. Então, se tem tanta gente fazendo coisa errada e sendo impune, é porque a grande massa da humanidade assim prefere. Jesus, essa luz incomparável, se encontra afastado dos que gostam das trevas, até o dia que eles resolverem respirar o clima de amor e da paz de Deus. É preciso que os homens se afastem do isolamento. Não devemos atrofiar nossos valores, porque juntos são trocadas as experiências que devem ser permutadas com a alegria da vida e as bênçãos de Deus. Olha aí, gente, a gente não deve se isolar, porque junto nós trocamos experiências. E trocamos. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Bem, um pouco pessoal, tá?
Quando eu comecei a frequentar aqui a Casa Espírita, aqui o Getú, poucos meses depois da inauguração, lá em Marlborough, na 488 Boston Post Road, né, era o endereço de lá, 488 Boston Post Road. Comecei a frequentar como uma grande maioria frequentava. Já tinha uma grande experiência de frequentar a Casa Espírita desde a minha infância. Mas eu só frequentava a casa. Depois de um tempo frequentando, aí fui convidado por Paulo, quem não se lembra de Paulo Maria de Regina, a participar, fazer parte da diretoria, e eu nunca tinha me visto membro de nenhuma casa espírita. Eu nunca tinha me visto como trabalhador da casa espírita. Até então eu só dava trabalho para a casa espírita. Não era trabalhador, só dava trabalho. Mas aí eu comecei a participar, eu já tinha muita coisa na minha cabeça, porque desde criança que eu leio livros espíritas. Eu nasci, minha família espírita, então desde criança eu sempre gostei de ler bastante. Nunca gostei de estudar, mas sempre gostei de ler. Entendeu? Não gostava de estudar assim, aquele compromisso de ficar repetindo, mas sempre estudei o necessário para me formar, fazer universidade e tudo, mas nunca gostei realmente de estudar, nunca fui estudioso, mas sempre gostei de ler bastante. E o Livro dos Espíritos, esse livro que a gente está estudando agora, desde que eu me entendo por gente que eu leio ele, leio. Então é o seguinte, mas eu nunca me vi trabalhador. Eu só, como eu falei, eu só dava trabalho para a Casa Espírita. Mas ali, dentro do Getú, eu fui aprendendo um bocado de coisa. Aqui dentro do Getú, fui aprendendo um bocado de coisa, certo? Fui aprendendo com a Rose, com o Wallace, na época com o Márcio, com a Maria Cristina, com os vários palestrantes que passaram, e fui, dentro daquilo que eu fui aprendendo, fui tentando trazer em prática, certo? Hoje em dia estou aqui, faço parte da diretoria já há anos. Essa parceria, o Wallace e eu, uma vez ele fica na presidente, outras vezes eu fico, e outro fica na vice-presidência, e a gente vem ficando... Não é porque a gente quer não, viu, gente? Não foi golpe nosso, não. É porque não aparece ninguém que queira encarar. Ninguém que quer encarar a responsabilidade. Não foi golpe nosso, não. A gente não tomou o poder à força, não. Até porque não é poder, é responsabilidade. Mas o seguinte, foi vivendo em sociedade aqui no Getú que eu aprendi muita coisa. Que eu aprendi a pôr em prática. Aprendi nas segunda-feira, tá aqui toda segunda-feira, que desde 2006... Toda segunda-feira eu estou aqui dando curso, com direito a 1 mês de férias por ano. Toda quarta-feira participando de uma reunião mediúnica, coisa que, apesar de ter vários médiuns da minha família, eu nunca me vi sentado numa reunião mediúnica participando de ter participado, de ter assistido desde criança também, assistia a reuniões mediúnicas, mas nunca participei como médium. Na quinta-feira também, aos domingos estar aqui na frente. Mas foram coisas que eu aprendi com a sociedade Getú. A sociedade das pessoas encarnadas e dos espíritos desencarnados, que fazem parte dessa casa também. Então, a gente tem muito a ensinar e aprender quando a gente vive em sociedade. Mas muito mesmo. Então, a gente tem que valorizar isso. Daqui a pouco eu estou passando do horário do Wallace. Eu vou continuar aqui rapidinho. Jesus, essa luz incomparável, se encontra afastado do que gostam das trevas, até o dia que eles resolverem respirar o clima de amor e de paz de Deus. É preciso que os homens se afastem do isolamento. Bem, gente, estou repetindo isso aqui, eu já falei. Se possível, conversemos com os presidiários para saber o que eles passam. Assim, logo mudarão de ideia os que têm intenção de se afastarem da sociedade. Ele vem trazer aqui uma realidade dura, né? Vai conversar com os presidiários. Ver se eles gostam de estar isolados. Eles estão ali porque eles estão cumprindo uma pena. Fomos criados para viver em conjunto, onde possa nascer a paz de consciência, o saber e o próprio amor. Bem, isso foi a explanação do Miramês, né, gente? Miramês, esse espírito que conviveu com Jesus, que cruzou com Jesus na época que ele estava aqui encarnado, certo? Mas que, infelizmente, demorou 15 séculos para realmente acordar para as verdades de Jesus. E hoje em dia,
ele traz lições, trouxe várias lições para a gente. Então, o que é que ele vem falar aqui? Gente, a gente foi criado em sociedade, a gente precisa de sociedade. O mundo é uma sociedade. Se olhar aí para o universo, os astros, nessa Via Láctea, né, nessa galáxia que a gente vive, eles vivem em sociedade. A gente não vê astros chocando com astro. Existem, lógico, as leis físicas que foram criadas por Deus, mas eles vivem em sociedade. Um depende do outro. O nosso planeta, o planeta Terra, ele vive numa sociedade onde tudo tem que se equilibrar, tudo se equilibra. Alguma coisa fugir ali já desequilibra alguma coisa, então tudo vive em harmonia. O nosso corpo, como foi falado, ele é um conjunto de vários micro-organismos que vivem em sociedade. E um depende do outro. Quando um está em desequilíbrio, com certeza desequilibra o outro grupo. Então nós precisamos viver em sociedade. Aprender cada vez mais a viver melhor em sociedade. Tá bom, gente? O meu tempo passou aqui, eu já passei alguns minutos, agora é o Evangelho segundo o Espiritismo que está com o Wallace. Boa semana para todos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Acho que eu nem preciso de tão perto, que eu falo alto para Dedéu. Pois é, fui solicitado para fazer o evangelho hoje, que era da Luciana Milan, mas infelizmente ela não pode. E o nosso evangelho de hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E logo no início aqui, ele fala sobre a salvação dos ricos. Ele diz o seguinte, vou ler para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. E em Marcos ele fala o seguinte. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais difícil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está em Mateus, está em Lucas e Marcos. Tem uma nota aqui dizendo uma coisa interessante que eu acho que eu devo ler para vocês, para todos nós aqui, que é para a gente se situar um pouco nisso aqui. Essa arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se parece que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo, que era feito de pelos de camelo na época. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É pelo menos mais natural. Quer dizer, ao invés de passar uma linha, ia passar um cabo no buraco de uma agulha. Gente, tudo que tem acontecido aqui da lição de abertura, Livro dos Espíritos, está nos chamando a atenção para
o momento em que nós estamos vivendo a vida hoje. Porque o Carlos mesmo citou que houve uma época em que a gente era primitivo. Não sabia, não conhecia nada, tinha que caçar, tinha que descobrir alguma coisa para cobrir o corpo contra mosquitos, frio, whatever que fosse. Hoje em dia a gente compra tudo já embaladinho, bonitinho, já cortadinho, tudo certinho, sabe? A evolução em que nós estamos nos dias de hoje é um negócio impressionante. E a gente vê isso e se esquece do eu. Porque é muito interessante ver o universo progredindo do jeito que está e não prestar atenção que a parte mais importante do universo é o eu. Eu sou importante no universo, para o universo e especialmente começa exatamente no meu universo. Dentro da minha casa, com a minha família, com meus primos, sobrinhos, irmãos, como o Carlos citou até o irmão dele aqui, ou os dois irmãos dele aqui, a diferença que tem entre um e outro, nós temos isso dentro de casa. E a gente precisa acordar para essa realidade. Por quê? Usando o Carlos como exemplo, porque eu gosto de usar exemplos nossos aqui. Já que o Carlos estava aqui, vamos arrancar mais uns fios de cabelo da cabeça dele aqui. Tem ainda? Tem, né? Deve ter pelo menos um outro aí. Mas ele... Por quê? Não é todo filho do mesmo pai, da mesma mãe? Como é que ele tem uma certa mentalidade, combina bem com um e não combina com o outro? E a gente precisa parar para poder ver e entender essas coisas, porque nós estamos num ciclo da nossa vida que, de acordo com a espiritualidade, inclusive estudando aqui, estava vendo isso aqui sobre o progresso, o uso da riqueza. A riqueza, o quanto ela é importante para o progresso do mundo, sabe? É importante, sim. O que a gente não pode é se apegar a ela, sabe? Mas por que de uma hora para outra a gente se depara com situações simples no nosso corriqueiro, no nosso dia corriqueiro ali, e não consegue, às vezes, ficar meio perdido, não consegue entender por que acontece isso, sabe? E de acordo com o Evangelho, nós estamos engatinhando no progresso espiritual. Eu diria que agora, nós aqui, nesse planeta, nesse tempo, conseguimos ficar em pé, como um bebê. Agora vai ter aquela onda de querer andar e querer correr e tal. Nada de pressa. Porque Deus é bom, justo. E Jesus é maravilhoso porque veio para nos ensinar e nos trazer exatamente as informações que precisávamos para poder continuar caminhando passo a passo. Nada de pressa, nada de violência, nada de agressividade. Porque menino novo, quando aprende a andar e começa a correr, sempre cai e se esfola. E é o que vai acontecer conosco se a gente tentar apressar demais. Não tem necessidade de pressa. É só entender que já que estamos firmes, porque nós não somos bebês, nem espiritualmente falando, nós não somos bebês, estamos apenas nos referindo como exemplo, agora é aprender, colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo e caminhando passo a passo e praticando ainda mais a nossa evolução. Eu achei muito interessante num negócio que eu estava lendo ali, que a respeito desse trabalho de hoje, que está dizendo lá o seguinte: não é Deus que exige do espírito a prática desta ou daquela virtude. É o próprio espírito que, movido pela lei do progresso, anseia por outras práticas que o levem à perfeição. Todos nós já estamos cientes dessa perfeição. Nós já somos muito melhores hoje do que já fomos um dia. O Carlos usou ao dizer aqui que Jesus conviveu com um bando de ignorantes. A maior parte daqueles ignorantes que Jesus conviveu com ele éramos nós. Éramos nós mesmos. Nós aprendemos, nós passamos por aquela etapa da vida onde éramos muito ignorantes. E precisávamos de uma luz maior para nos mostrar que nós estávamos em processo de evolução. E estávamos crescendo e chegamos aonde nós estamos hoje. Onde o mundo é mais evoluído, as coisas são completamente diferentes. Sabe? Calçado, vestuário, comida, tudo que a gente vê hoje é bem melhorado do que era naquela época. Para nós.
para a nossa exigência de vida. Então, aqui voltando aqui para o assunto, quando Jesus referia-se a tudo que quando Jesus falava sobre mamon, muita gente aqui pensa que mamon é dinheiro, riqueza. Não está errado, não. Sabe? Não está errado, não. Mas Jesus referia-se a tudo que nos prende à matéria e nos impede o avanço espiritual, quando ele fala isso. Que não podemos adorar a Deus ou a mamon. Nós precisamos adorar a Deus. Porque é uma coisa que não adianta fugir dela. Todos nós vamos desencarnar um dia. Não tem como fugir disso. Isso é natural para todo mundo. Todos nós já perdemos os pais, as mães, eu mesmo perdi a minha. Todos nós, amanhã ou depois, vamos estar numa situação X, onde aqui, quem ficou, vai sentir a nossa falta. Porque nós já não vamos estar aqui presentes mais. Isso vai acontecer com todos nós. Isso é natural, isso é uma coisa natural. Então, como é que a gente quer chegar do outro lado? Porque é um dos grandes problemas que os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus enfrentam hoje em dia, é exatamente esses espíritos que passaram e não conseguem aceitar, que já passaram. Já não estão mais nesse mundo, estão de volta ao mundo espiritual, mas continuam zumbizando aqui na área aqui. Esse dia eu estava até comentando com a turma aqui a respeito de Maine. Maine, aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que o pessoal às vezes não consegue assimilar ou entender. A doutrina dos espíritos está bem viva neles, mas eles não conhecem a doutrina dos espíritos. Eles não conhecem. Eles conhecem mediunidade. Inclusive, eu tive em Lilydale, um lugar muito bacana, é uma vilazinha muito bacana, só tem médium lá. É a vida dos médiums. Todas as casas que você passa, está escrito na porta, lá tem um negócio, uma plaqueta do lado, lá escrito médium. Você tem que pagar. Se você for lá consultá-lo, você tem que pagar. É tudo pago. Lilydale, New York. New York State. Para lá de Buffalo. Cidade dos Médiuns. Cidade dos Médiuns. Lugar muito bonito para vocês visitarem. Muito legal lá, gostei demais. O Divaldo deu uma palestra lá. A Vanessa Anceloni e uma outra turma aí, mas ela estava na cabeça disso. Armou para que o Divaldo fosse lá, e o Divaldo foi lá e deu uma palestra, e nós tivemos lá. Eu gostei demais do lugar, adorei o lugar, muito bom. Só que lá é o entendimento que eles têm, sabe? É o entendimento que eles aqui na América têm sobre mediunidade. Se eles têm aquele poder, eles podem até se servir, mas você tem que pagar. Aqui é muito raro você encontrar um médium que trabalha de graça. Entendeu? Maine é um dos lugares famosos, tem até um canal de televisão, se procurar você pode encontrar. Tem um canal de televisão que fala sobre os acontecimentos de Maine, tem muito acontecimento que ele chama de ghosts, né? Que é os, como é que ele chama? Fala em ghosts em português? Fantasmas, os fantasmas, e uns acidentes que acontecem lá. Em Maine tem demais da conta. Tem um canal de televisão que fala só sobre isso. Então, quer dizer, eles têm o contato com a história, mas conhecer a doutrina dos espíritos eles não conhecem. Essa doutrina a gente trouxe para cá, está aqui, praticando ela aqui, inclusive eu sinto muito aqui na Casa Espírita, porque a gente não tem o inglês, e o nosso trabalho ainda é em inglês, mas isso vai acontecer breve. Para que a gente possa receber alguns americanos, que aqui vem alguns americanos, vêm aqui, esposos e esposas de amigos, de alguns de nós aqui, vêm aqui de vez em quando. Eu fico impressionado, senta ali e assiste numa boa, sabe? E às vezes eu pergunto, mas ele está entendendo o que está acontecendo? Eu falo, ele não fala nem nada, mas ele entende bem o português. Eu falo, que bom, que ótimo. Você entendeu? Então, quando Jesus se refere a Mamon, ele está dizendo exatamente isso, as coisas que nos impedem do avanço espiritual. E o dinheiro é uma delas. Inclusive, nesse capítulo aqui, ele fala muito sobre a riqueza. Logo na sequência aqui, ó, ele fala aqui, ó, a primeiro item aqui é a salvação dos ricos, que eu li para nós aqui. No segundo aqui, ele fala assim, preservar-se da avareza. Porque é uma coisa que o ser humano, às vezes, não acorda para essa realidade por causa do sistema que o próprio ser humano criou no mundo hoje. Inclusive, um deles é competição.
Tem muita competição no mundo hoje, dentro das escolas, nos trabalhos. Esse dia mesmo eu estava vendo um filme com a Rose, uma menina muito inteligente. Só vi um pedacinho do filme, eu percebi o acidente que aconteceu, eu perguntei o que era, confirmou aquilo que eu estava pensando. A menina é muito inteligente. Só que por alguma razão ela não estava muito bem naquele dia, alguém mostrou uma ideia melhor do que a dela, ela foi mandada embora. Porque o outro tinha uma ideia melhor. E ela era mais, de acordo com o filme, ela tinha mais espírito, mais condições de prestar um trabalho melhor para a companhia do que a outra que entrou no lugar dela. Só que na competição ali, a outra apareceu mais, eles trocaram, já mandaram ela embora e assumiram a outra. É assim que o mundo vive hoje. Tudo em competição. Para quê? Para conquistar mais, para ter mais, ganhar mais dinheiro, para posições, para poder ter um futuro aqui nesse planeta digno daquilo que ele acredita que é. Só que aqui no preservar-se da avareza, que eu não vou ler para vocês não, mas ele fala assim, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Porque o ser humano, às vezes, naquela ânsia de conquistar e de ganhar, e de ter, e de poder, ele se esquece que amanhã vai ficar tudo aí. Porque ele vai desencarnar. E ele vai levar nada disso. Gente, eu lembro da minha irmã falando que ela virava, mexia, ela comia a unha e dizia ela que guardava até os pedacinhos. Nem aquilo ali você leva, gente. Nem pedacinho de unha você leva consigo. Fica tudo aí. Isso aí lembra dos nossos avós, né? Que do pó veio, ao pó voltarás. Minha avó falava isso direto. Do pó você veio e ao pó voltarás. Entende? Porque o que é desse planeta fica aqui. E esse corpo aqui que a gente usa é desse planeta aqui. O Carlos citou a respeito da reencarnação de Jesus aí, do encarne. Reencarnação, né? Porque a gente não conhece a história de Jesus antiga, mas Jesus, nada no universo divino foi criado diferente. Jesus não é um ser especial para Deus. Jesus é um ser como todos nós. O que fez de Jesus especial foi a trajetória de vida dele. Ele está bem além de nós. Imagina quantas vidas esse espírito não passou para chegar no limite em que ele está hoje. Porque ele mostrou para nós que nós podemos fazer o que ele fazia naquela época e faz até hoje e muito mais. Quer dizer, nós também vamos evoluir para chegar ao ponto de luz em que ele está hoje. Mas para que ele voltasse foi preciso reconstruir um perispírito dele. 500 anos você falou, né, Carlos? É muito tempo para reconstruir um perispírito. Isso para fazer com que ele, em espírito, virasse matéria aqui entre nós. Então, tudo que a gente é, tudo que a gente tem no corpo, que é uma coisa impressionante, a ciência explica isso e mostra isso para a gente claramente. Tudo que você sair daqui e for procurar aí fora, oxigênio, hidrogênio, azoto, que é um negócio estranho, e muitas outras coisas, bactérias. Esses dias eu perguntei para minha turma aqui, quando a gente morre, se for necessário de você abrir o caixão para poder rever qualquer coisa, você vai encontrar o que lá? Se o corpo ainda estiver fresco, você vai encontrar os bichos comendo ele ali, comendo aquela carne, certo? Certo. De onde vieram os bichos? Aí uma das meninas respondeu, da terra. Falei, da terra? A única coisa que eu sei que você cava na terra e tira é minhoca. Esses bichos saíram de dentro de nós. Eles existem em nós. Eles não se manifestam porque o nosso corpo está vivo, numa temperatura X que não permite que eles se manifestem. Vocês conhecem erisipela? Uma doença que dá na perna, que vai comendo a carne toda? É por causa disso, porque ali está tendo algum problema e a própria carne vai se deteriorando. E um dos grandes tratamentos para erisipela é sanguessuga. Você coloca o sanguessuga lá em volta lá e ela vai comendo aquela carne morta e vai morrendo, porque ele é um bichinho insignificante. Qualquer carninha que ele come, logo ele está cheio e ele cai. E à medida que ele vai caindo, eles vão colocando outra. Aquilo vai ajudando a carne a se regenerar e vai fechando a ferida. Isso é a ciência que já provou isso pra gente. Então nada do que a gente tem, que a gente é, essas bactérias, esses vírus, todos esses que a gente tem no nosso organismo, é daqui, é tudo daqui, fica tudo aqui. Nós não levamos nada. O que a gente leva conosco? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei aqui não, mas está aqui.
A única coisa que a gente leva com a gente é aquilo que vai enriquecer o nosso espírito. Aqui, ó. O homem... É aqui mesmo, não é? Isso, aqui, ó. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, quando o Evangelho nos chama a atenção para não se apegar a coisas que nos prendem aqui na carne, ele também está nos chamando a atenção para melhorarmos o nosso espírito. Porque é isso que nós vamos levar conosco. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui, tudo isso que a gente está estudando aqui hoje, e está conquistando com lutas, porque, gente, ele falou que tudo que a gente trouxe e o que a gente vai levar, ou seja, a gente já traz conosco alguma informação, algum preparo. Onde foi que nós conseguimos isso? Nos dia a dia, nas vidas que nós já vivemos, nos momentos e situações que nós já passamos, cada um de nós, cada vida que nós já tivemos antes de chegar a essa vida aqui. Todos nós podemos parar e observar que a gente tem certas coisas na vida que você olha e tem aquela impressão de que você tem um certo conhecimento a respeito, que você pode resolver com uma certa ideia, uma certa facilidade, mas por quê? Sendo que você nunca estudou aquilo, nunca mexeu com aquilo. Você olha e sabe que você tem facilidade para mexer com aquilo ali. Seja o que for, em termos de trabalho, trabalhos manuais e tal. Por quê? Certamente você já mexeu com isso alguma vez. Eu, por exemplo, gosto muito de violão. Não toco, tá? Mas eu tenho a impressão que se eu pegar para estudar, é rapidinho eu pego e aprendo. Adoro shows, concertos de rock, não adoro. E às vezes eu tenho a impressão que eu já fiz muito disso em algum tempo na minha vida. Sabe? Já aprontei muito dessa. E dessa vez não me foi, não era parte do que eu precisava fazer nessa vida hoje. Porque toda vez que eu olho, eu tenho aquela impressão que subir num palco e dar um show daquele ali, a qualquer momento, é só deixar que eu vou lá e faço. Por que isso? Isso é coisa que, sabe, são coisas, fatos, pontos das nossas vidas, em que nessa encarnação, às vezes não é o momento, não é isso que a gente veio fazer aqui. Então isso quer dizer o quê? A gente já vem vivendo, vem aprendendo, alguém já vem coordenando certas situações para que a gente viesse nesse mundo hoje e vivesse essa vida que nós estamos vivendo hoje. A que todos nós, cada um de nós está vivendo hoje. Porque esse é o momento de resolver certas situações. Pode ver que outra coisa importante que a gente vê aqui, que aqui nesse mundo a gente não conhece alegrias, a gente conhece momentos alegres. Mas alegria a gente não conhece, felicidade a gente não conhece. Porque imagina, se alguém aqui, eu tenho certeza que todos nós já vivemos momentos felizes na vida, lembra do que aconteceu com você? É uma agonia, um desespero, você quer pular, você quer agitar, você corre o risco até de se machucar. De tanta alegria, tanta felicidade, seja ele o momento que fosse, uma vez na vida. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos pelo menos um momento feliz na vida. Onde você pode parar e pensar e falar, nossa, mãe, realmente eu tava... Não, eu queria pular, queria voar naquele dia. Então a gente não pode entender, a gente não entende e não pode ter felicidade plena. Porque nós não estamos preparados para isso. Sabe? Porque um momento de felicidade nossa deixa a gente maluco, a gente fica doido. Costuma chorar, costuma dar uma engasgada que você não consegue nem respirar direito de tanta felicidade. Não é verdade? Pode parar e pensar nos seus momentos. Algum momento feliz que você teve na vida que você vai lembrar. Alguma coisa de muito estranha aconteceu. Então, nós não temos condições de ser felizes plenamente ainda. Então, é muito importante entender que o momento que nós estamos vivendo ele é importante para nós.
Ele é muito importante para nós. E não se apegar às coisas. Gente, o tempo é muito curto, não dá para falar de tudo. Aqui ele fala sobre a riqueza. Quer dizer, deixa eu até passar aqui para vocês aqui, para vocês entenderem. Depois, bom seria se vocês pegassem o evangelho e dessem uma lida nele, porque está aqui, ó. Esse capítulo 16 fala sobre a salvação dos ricos, que eu li para vocês, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdades das riquezas. Quer dizer, nesse capítulo ele fala também sobre riquezas. A riqueza, ela é importante. Ela é muito importante. Ela vai melhorando o mundo à nossa volta. Porque nós também não vamos vir nessa condição que nós nos encontramos aqui agora no mundo primitivo. Não faz sentido. Tudo aquilo que a gente quer resolver construir uma casa, não tem um tijolo, vai ter que cortar madeira no machado, sabe? Para poder, né, com a inteligência que nós temos, eu faço uma casa de madeira. Mas você vai ter que cortá-la no machado, porque não tem uma motosserra, não tem nada. Então a riqueza, ela é importante demais. Mas é saber usar. Tem que saber usar, porque ela é importante, não é ficar apegado a ela, não. Sabe? E há muitas outras coisas que a gente se apega na vida, porque nada do que a gente se apega, materialmente falando, a gente vai ter. Não é nosso. Nos foi permitido estar nessa condição e isso vem às nossas mãos para que a gente possa usar. A gente pode usar, mas sabendo que não é nosso. É empréstimo, porque Deus é justo. Deus é justo. Aquele que ainda não está preparado, como foi falado aqui na transição do planeta, na abertura, o planeta vai passando por mudanças. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem das oportunidades que eu tive, que eu estudei em escola católica. Por vários anos eu estudava com os padres, aquela coisa toda, eles tomavam conta da escola lá, e eles falavam muito sobre o fim dos tempos. E naquela época a gente acreditava que o fim dos tempos era o fim de tudo. Isso tudo ia ser eliminado, e aí o que seria de nós, né? Mas esse era o ensinamento daquela época. Hoje a espiritualidade está aqui nos ajudando e nos auxiliando e nos mostrando que o fim dos tempos é exatamente a separação do trigo e do joio. Que, aliás, tem uma lição que fala claramente muito bonita. O joio, ele é importante crescer junto com o trigo. Inclusive, no final da lição, ele fala que a pessoa fala com o ceifeiro para ir lá, antes de colher o trigo, colher o joio. O joio vem primeiro. Separe o joio do trigo, ataie-o e coloca em algum lugar, porque ele vai ser queimado. E depois você colhe o trigo. Então, essa é a época em que isso está acontecendo. Infelizmente é triste ver tantas guerras e tantas situações acontecendo, mas isso é do homem. Isso acontece. Deus é justo, não está levando ninguém inocente nesses desencarnes em massa. Essa é a oportunidade que a espiritualidade aproveita para tirar o joio. Essa é a época da colheita. Então, se tirando o joio, vai sobrar o trigo. Nessa mudança, o planeta vai estar em situação melhor e quando a gente acordar para a realidade, se a gente, mesmo que não esteja nesse corpo, numa volta aqui nesse planeta, porque eu quero acreditar que nós não estamos evoluídos o suficiente para dizer que vamos já partir para o mundo de luz, não, a gente vai voltar aqui. Para poder continuar essa jornada, a gente vai encontrar um planeta completamente mudado. A gente vai encontrar um planeta já bem diferente. Porque a espiritualidade está trabalhando. E esse trabalho leva muito tempo, ele leva anos. Leva anos. A mudança de provas e expiações, que é o que a gente acredita que o planeta ainda está para o mundo de regeneração, leva muito tempo. Muito tempo. Tudo isso tem que ser colhido, tudo tem que ser separado e nada é perdido, gente. Nada. Porque são palavras de Jesus, nenhuma ovelha ficaria desgarrada. Nada vai ficar perdido. Tudo vai ser transformado. Tudo vai chegar, tudo e todos vão chegar nessa mesma condição que nós estamos hoje. Então nós estamos numa posição muito privilegiada nesse ponto. Porque a gente já sabe, já tem um certo conhecimento, a gente tem a doutrina dos espíritos, que nos foi traga pela espiritualidade para nos ensinar, para nos dar sequência naquilo que Jesus ensinou. Continuar o nosso processo de evolução.
E a gente não pode esquecer de jeito nenhum que nós não estamos sozinhos, como foi falado aqui na reunião hoje, sabe? A gente não está sozinho, a gente é sozinho, mas não está sozinho. A gente é sozinho porque na partida a gente vai sozinho. Na hora de chegar lá e acertar as contas, você vai acertar as suas como eu vou acertar a minha. Cada um vai acertar as suas contas, mas a gente não vive sozinho. Por quê? Porque a espiritualidade, Deus, a divindade, quem toma conta dessa área toda no mundo divino, traz todas essas pessoas para vir viver conosco exatamente por causa de uma coisa que o Carlos falou. A Denise sabe uma coisa, você sabe outra, eu sei outra. E nenhum dos três sabe tudo, mas você, ela e eu e todos nós vamos colocando coisinhas aqui e ali que vai ajudando a coisa a se formar. Bem formada e bem informada. Então a gente precisa ter essa consciência. Junto conosco, nós temos irmãos, como os do Carlos aí, que não batem muito bem com a cabeça da gente. Por quê? Será que ele é mais ignorante que eu? Não. Foi a chance que a espiritualidade tem de colocar aquele espírito no meio dessa família, porque aqui nessa família tem esse e aquele espírito que vai dar uma força para ele poder crescer. E isso é com todos nós, todo o tempo, todo lugar. Nossos filhos, nossos maridos, nossas mães. Porque houve uma época em que, para nós, nossos pais eram ultrapassados. A gente já estava vivendo uma vida completamente diferente e esse negócio que o papai e a mamãe estão ensinando aí serviu como base, mas eu não vou fazer igual ele faz, eu vou fazer do meu jeito. E hoje, nós estamos ficando ultrapassados. A outra que me perguntou se eu já tenho neto, ainda não, mas não vai demorar muito não. Entendeu? Quando vier o neto, ele vai dar show em mim, porque eu vou estar ultrapassado para ele. Porque ele já está numa nova geração, é uma nova cabeça, é um novo sistema. E assim vai ser sempre. A gente vai sempre ficando para trás. Porque a gente tem que se adaptar às novas diretrizes sem deixar de viver aquilo que a gente vive. E a gente não tem condições de assumir as posições que eles assumem hoje, porque é difícil. É só eles que estão preparados para aquilo ali. Videogame, computador, sabe? Tecnologia assim, avançada. E a gente ainda não está pronto para isso. A gente aproveita um pouco aqui e ali, mas quem sabe mesmo é os meninos. Os novos. Então, gente, o evangelho de hoje veio falar exatamente sobre isso. Não se apeguem a esse mundo. Nada desse mundo nos pertence. Nada desse mundo nós vamos levar conosco, tá? Especialmente dinheiro, fortuna. Deu, se não deu, se der e sobrar, não esqueça, divida. Separe, vê onde você pode ajudar, onde você pode auxiliar, para que outros também consigam ter daquilo que a gente tem e usufruir daquilo que a gente tem, que a gente pode, porque muitos de nós temos inteligência um tanto quanto avançada para conseguir conquistar certas coisas que outros não têm. Outros têm necessidade, outros têm carência. Se tem carência, alguém tem que chegar lá e ajudar, porque é um irmão nosso, é filho de Deus, é criação divina. E ele não pode ficar perdido, ele vai ter que andar conosco. E quem é que vai dar a mãozinha para ele? Somos nós, seja financeiramente, seja do jeito que for. Somos nós que vamos ajudá-lo a também seguir a mesma trilha que nós estamos seguindo, que é a caminho da luz. Porque se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que nós somos luz. Todos nós. Pequenininha ainda, apagadinha ainda, mas já está acesa. Porque tem muita gente assim, ó, de olho na gente, vendo o que a gente vai fazer. Filho nosso, então, eu nunca vi igual. Tá sempre olhando para a gente. Então você tem que olhar para si, primeiro plano, se entender, ver aonde você acerta e aonde você erra, para que os seus filhos não caiam no mesmo erro que você. E consigam, dali, do seu ponto, seguir para frente, com a sua ajuda. Então vai ser sempre nós, nos ajudando a ajudar o próximo. Lembrando sempre que no final das contas a gente está sozinho e vai ter que responder por tudo isso sozinho. Porque quando chegar lá, a espiritualidade vai te ser perguntado. O que foi que você fez da oportunidade que você teve durante o tempo que esteve encarnado nessa carne. Tá? Tá bom? Espero que eu tenha falado o suficiente, bastante, apesar do tempo não ser suficiente, mas que isso possa trazer e melhorar o nosso dia a dia, nossa cabeça, trazer mais paz, mais relaxamento, mais tranquilidade na hora de tomar decisões, na hora de agir como a gente sabe e agir com inteligência e com carinho, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. A gente vai fazer a prece de encerramento por causa da internet aqui, que nós estamos ligados ali. Inclusive, quero agradecer a todos aqueles que nos assistem, porque as palestras estão online sempre. O pessoal aqui prepara tudo, edita tudo e coloca online. Todas as palestras aqui estão lá, é só vocês procurarem no nosso site.
A gente tá em tudo quanto é site aí. Não sei se a gente tá no TikTok, não, mas a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá? É só aparecer. Mostre pros amigos, sabe? Porque já é uma maneira de trazer alguém aqui. Alguém novo para poder ter a condição de poder vir aqui usufruir do mesmo que nós estamos usufruindo. Depois disso aqui, nós vamos passar pro passe, tá? Que as crianças já devem estar tomando passe ali. E eu peço a vocês que, terminando o passe lá, mantenham o coração e a cabeça sempre firme em Jesus e deixe a espiritualidade trabalhar, gente. Porque, olha, nós conquistamos essa oportunidade de estar aqui. Então vamos valorizá-la. Relaxa, deixa a espiritualidade nos trabalhar, nos trazer luz, aumentar esse entendimento nosso para que a gente possa funcionar ainda melhor, tá bom? E voltem para cá para a gente terminar os últimos recadinhos aqui, que depois disso a gente pode conversar mais, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, Jesus. Jesus, muito obrigado. Mais uma vez. Mais uma oportunidade. O Senhor sabe bem de mim, de tudo que aconteceu hoje, de ontem para hoje. Eu fui pego de surpresa para vir aqui fazer esse evangelho, mas eu tinha uma confiança tão grande que o Senhor não iria me deixar, nunca me deixou e não iria me deixar, não iria me abandonar nesse momento. E eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade que tive de fazer esse evangelho e agradecer por todos que estão presentes aqui, encarnados e desencarnados, pedir ao Senhor que abençoe o coração de cada um desses nossos irmãos, para que todos eles possam assimilar todas as lições, tudo o que aconteceu aqui e colocar em prática no dia a dia, na vida dele, fazendo com que a vida dele seja melhor e assim, em volta na sua sociedade, à volta dele, na sociedade dele, de cada um de nós, possamos ajudar pelo menos mais um, a encontrar o caminho e a entender tudo aquilo que nós temos entendido. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso trabalho de passe e nos abençoe e nos permita estar sempre de volta nessa casa. Abençoe as nossas crianças, porque eles vão dar sequência no nosso trabalho no futuro e que tudo saia sempre de acordo com a sua vontade. Muito obrigado. Que assim seja.